Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje eu trouxe mais um caso bem interessante aqui para vocês, com muita investigação e muita reviravolta. Então, já antes de começar a contar essa história, eu vou pedir para você não se esquecer de deixar um like aqui para mim, também de se inscrever aqui no meu canal, porque me apoia demais na divulgação dos meus vídeos. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Os eventos que eu vou narrar nesse vídeo aconteceram entre os anos de 1996 e 2011, próximo da linda praia chamada Giggle Beach, localizada na costa sul de Long Island, no estado de Nova York, Estados Unidos, quando o desaparecimento de uma mulher chamada Shannon Gilbert mobilizou buscas pela região. A primeira descoberta de restos humanos foi feita ao lado da rodovia Ocean Parkway, em Giggle Beach, em 11 de dezembro de 2010. A investigação foi motivada inicialmente pela busca pela Shannon Gilbert, que era uma mulher de 24 anos que havia desaparecido pela área no dia 2 de maio daquele ano. Ela era uma garota de programa e depois de fugir da casa de um cliente, ela fez uma ligação para a polícia que durou 23 minutos. E ela disse o seguinte: "Ele está tentando tirar a minha vida." Ela chegou também a bater na porta de várias casas vizinhas, mas ninguém a ajudou. Depois disso, ela não foi mais vista. Um mês após o seu desaparecimento, o Departamento de Pessoas Desaparecidas da Polícia do Condado de Suffolk pediu ao policial John Malaya que procurassem pela Shannon com a ajuda de cães treinados a sentir restos humanos. Ao longo de todo o verão de 2010, o policial John investigou toda a região em volta da Giggle Beach, mas não teve sucesso. 7 meses após o desaparecimento que tinha na região nessa época do ano, o cão farejador identificou um cheiro em um saco de estopa que estava já se desintegrando. Ao verificar dentro do saco, o John encontrou um esqueleto humano. Mas aqui tinha um mistério, porque aqueles restos humanos foram identificados como sendo de uma outra mulher chamada Melissa Barthelemy. E não para por aí. 2 dias depois, vasculhando ainda mais a área em busca de evidências, a polícia encontrou outros 3 corpos. As vítimas eram Maureen Brainard, Megan Wetterman e Amber Costello. Os 4 corpos estavam a cerca de 150 metros de distância um do outro, e todos estavam embrulhados por sacos de estopa. As autoridades ficaram assustadas com a dimensão do que eles teriam que enfrentar a partir daquela descoberta e imediatamente começaram uma investigação intensiva na região. A Maureen Brainard nasceu na cidade de Norwich, em Connecticut. Ela tinha 25 anos quando ela desapareceu. Ela foi vista pela última vez em 9 de julho de 2007, dizendo que planejava passar o dia na cidade de Nova York. Após isso, ela não foi vista com vida novamente. Ela era mãe de 2 filhos, trabalhava como acompanhante e ela usava um site de anúncios bem famoso chamado Craigslist e usava o seu dinheiro que ela ganhava nos seus programas principalmente para pagar a hipoteca da sua casa. Ela tinha parado de fazer programa fazia 7 meses, mas ela teve que voltar ao trabalho para pagar as suas contas, porque logo nessa época ela recebeu um aviso de despejo. Pouco depois do seu desaparecimento, uma amiga dela chamada Sarah Kearns passaram o endereço, mas ele nunca mais ligou. A Sarah disse que o homem não tinha sotaque da cidade de Nova York. A Maureen atendia seus clientes em um motel chamado Super 8 em Manhattan. E na noite do seu desaparecimento, ela ligou para uma amiga e disse que planejava encontrar um cliente fora do motel. A partir disso, ela não foi mais vista. Assim como as outras vítimas, a Maureen era uma mulher bem baixinha. Ela tinha 1,50 m de altura e pesava 48 quilos. O criminoso tinha apertado seu pescoço até ela parar de respirar. A Melissa Barthelemy, de 24 anos, desapareceu em 12 de julho de 2009. Ela morava no Bronx, em Nova York, e trabalhava como acompanhante e usava o mesmo site que a vítima anterior, o Craigslist. Na noite em que ela desapareceu, ela se encontrou com um cliente e depositou $900 em sua conta bancária. Ela tentou ligar para um antigo namorado, mas ela não conseguiu. Uma semana depois do desaparecimento e durante 5 semanas, a irmã da Melissa, chamada Amanda, recebeu uma série de ligações que ela descreveu como vulgares, zombeteiras e insultuosas, todas vindas do celular da Melissa. E provavelmente era o homem que tinha tirado a vida dela, que estava fazendo essas ligações. O homem que ligou perguntou se a Amanda também era uma garota de programa igual sua irmã.
As ligações ao longo das semanas foram ficando cada vez mais perturbadoras e em uma das últimas ligações, o homem ligou dizendo que sua irmã estava sem vida e que ele iria observá-la apodrecer. A polícia rastreou algumas das ligações e verificou que essas ligações vinham do Madison Square Garden, que é uma arena muito famosa que fica na cidade de Nova York. Mas a polícia não conseguiu rastrear quem estava fazendo aquelas ligações. A Melissa também era bem baixinha depois de colocar anúncios de acompanhante no mesmo site, o Craigslist. No dia anterior, ela disse ao namorado que estava saindo e ligaria para ele mais tarde. Na época do seu desaparecimento, ela estava hospedada em um motel a cerca de 25 quilômetros da praia de Eagle Beach. Ela era mãe de um filho e teve sua vida tirada da mesma forma que as outras vítimas. A Amber Costello, de 27 anos, era de West Babylon, que é uma pequena cidade que fica a 16 quilômetros da praia de Eagle Beach, e ela também era uma garota de programa e usuária de substâncias ilícitas. Ela desapareceu em 2 de setembro de 2010. Naquela noite, ela tinha ido encontrar um cliente que tinha ligado para ela várias vezes, oferecendo R$1.500 por seus serviços. Sua família acreditava que ela estava em alguma reabilitação quando ela desapareceu e por isso ela não foi imediatamente dada como desaparecida. Então ficou claro para os investigadores que eles estavam lidando com um padrão de comportamento do criminoso e que era um criminoso em série. Em março de 2011, restos humanos identificados como sendo de uma mulher chamada Jessica Taylor foram encontrados ao longo da rodovia Ocean Parkway. 8 anos antes, em 2003, outras partes dos restos da Jessica Taylor já tinham sido encontrados na cidade de Menorville, uma cidade que fica a cerca de 70 quilômetros de onde ela foi encontrada. No mês seguinte, em abril, a polícia descobriu 3 conjuntos adicionais de restos humanos, que eram de uma bebê não identificada, que foi apelidada de Baby Doll, um homem asiático que estava usando roupas femininas, que também não foi identificado, e de uma mulher que mais tarde foi identificada como Valerie Mack. E assim como a Jessica Taylor, outras partes do corpo da Valerie já tinham sido encontradas também na cidade de Menorville, alguns anos antes, em novembro do ano, identificada apelidada de Jane Doe, número 3, que mais tarde se descobriu ser a mãe da bebê encontrada, da Baby Doe. Agora, falando um pouco sobre essas outras vítimas encontradas, a Valerie Mack, de 24 anos, morava na Filadélfia e trabalhava como acompanhante quando desapareceu no ano 2000. Como muitas das vítimas, ela era uma mulher pequena e magrinha. Ela tinha 1,5 m de altura e pesava 45 quilos. Os restos mortais parciais dela foram encontrados na cidade de Menorville em 19 de novembro do ano 2000, mas eles não foram identificados até o ano de 2020. Seu torso foi encontrado embrulhado em sacos de lixo e jogado em uma floresta perto de um cruzamento entre 2 rodovias. Depois, em abril de 2011, uma cabeça, um pé direito e mãos encontradas foram inicialmente determinados como pertencentes a uma vítima não identificada. E inicialmente ela foi apelidada pela investigação de Jane Doe número 6. Mais tarde foi identificado que todos esses restos mortais pertenciam à mesma mulher, que tinha tido o torso encontrado no ano 2000. Seu pé direito havia sido cortado bem acima do tornozelo, possivelmente para esconder alguma marca que facilitaria sua identificação, como por exemplo uma tatuagem. E aí, em 28 de maio de 2020, a polícia anunciou que tinha conseguido identificar aqueles restos humanos como sendo da Valerie Mack, que havia sido vista pela última vez por familiares no ano 2000 na área de Port Republic, em New Jersey. Os restos separados da Valerie Mack e da Jessica Taylor foram descartados de maneira semelhante e também na mesma parte da cidade de Menorville, sugerindo uma ligação entre os 2 crimes. A Jessica Taylor era uma moça de apenas 20 anos de idade e também trabalhava como garota de programa. E ela estava morando em Manhattan quando desapareceu em 21 de julho de 2003. Ela foi vista pela última vez trabalhando em um terminal rodoviário de Manhattan. 5 dias depois, seu torso nu, sem a cabeça e mãos, foi encontrado na cidade de Menorville, a 70 quilômetros da praia de Eagle Beach. A identificação foi feita através de análises de DNA no final daquele ano. O torso dela foi encontrado em cima de uma pilha de restos de madeira em uma rodovia. Foram encontradas folhas de plásticos em cima do torso e uma tatuagem que ela tinha sido arrancada por algum objeto cortante para dificultar a identificação.
A vítima apelidada de Jenny Doe número 3, ou então de Peaches, em 1996 seu torso foi encontrado e identificado como sendo de uma jovem afro-americana não identificada. O torso foi encontrado em um container de plástico verde que foi jogado próximo a uma estrada no Parque Estadual Hempstead Lake, que fica no condado de Nassau. Os investigadores relataram que a vítima tinha uma tatuagem no seio esquerdo de um pêssego em forma de coração e por isso ela foi apelidada primeiro de Peaches. Em 2011, a polícia do condado de Nassau descobriu restos humanos dentro de um saco plástico perto de outro parque estadual chamado Jones Beach, e ela foi apelidada de Jenny Doe número 3. Em dezembro de 2016, os investigadores descobriram que a Peaches e a Jenny Doe número 3 era a mesma pessoa, e a análise de DNA também a identificou como mãe da Baby Doe. Ela foi encontrada usando joias de ouro semelhantes às da sua filha, que também teve os restos humanos encontrados em 2011. Pela minha pesquisa, a vítima e sua filha não foram identificadas. E o corpo do homem asiático encontrado indicou que ele tinha tido a vida tirada por trauma contundente. Ele foi encontrado em 4 de abril de 2011, perto da praia de Jiggle Beach, muito perto de onde as primeiras 4 vítimas foram encontradas em dezembro de 2010. A vítima foi encontrada vestindo roupas femininas e pode ter sido uma mulher transgênero. Ele tinha entre 17 e 23 anos de idade, 1,68 de altura e tinha 4 dentes faltando. Quando ele foi encontrado, ele já estava sem vida entre 5 e 10 anos. Em setembro de 2011, a polícia divulgou um esboço masculino da vítima, mas mesmo assim ele não foi identificado. Além disso, um crânio e vários dentes foram encontrados em abril de 2011. Esses restos foram ligados por meio de testes de DNA a um conjunto de pernas encontradas em um saco de lixo em Fire Island 15 anos antes, em abril de 1996. Mas também essa vítima nunca foi identificada. O Departamento de Polícia do Condado de Suffolk começou a investigar exaustivamente para tentar identificar o quanto antes quem estava fazendo tudo aquilo. Estava claro o padrão dos crimes e a polícia desconfiava que pudesse ser obra de uma única pessoa. Porém, apesar de todos os esforços e recursos dedicados à investigação, quase nada sobre o criminoso foi encontrado. Logo, o caso foi apelidado de o serial killer de Jiggle Beach, e a história rapidamente se espalhou pelos noticiários e chocou toda a população. As pessoas ficaram intrigadas e também muito assustadas com a ideia de que alguém tão perigoso estava solta, e cada dia que passava, a angústia das famílias das vítimas só aumentava, sem as respostas das investigações. Em 29 de novembro de 2011, a polícia fez um comunicado crucial para a população de Long Island. Nessa data, as autoridades revelaram que acreditavam que uma única pessoa era responsável por todos os 10 crimes brutais, e o criminoso provavelmente morava pela região de Long Island. Esse fato aumentou ainda mais a ansiedade e o medo na população local, porque o criminoso parecia ser alguém próximo vivendo ali entre eles. E esse é o momento em que as pessoas começam a desconfiar dos vizinhos, das pessoas do seu trabalho e até mesmo dos próprios familiares. Todas as vítimas foram encontradas ao longo da Ocean Parkway, perto da praia Jiggle Beach, e os crimes haviam se tornado uma verdadeira saga de terror na região. A teoria de um único criminoso surgiu com base em uma série de características comuns encontradas entre os restos humanos das vítimas, e também através das evidências forenses coletadas nos locais dos crimes. As autoridades notaram uma consistência no modus operandi e também nos métodos usados para ocultar os corpos, o que sugeriu que tinha uma ligação entre todos os casos. Mesmo com os esforços de toda a equipe especialista e dos detetives, a identidade do criminoso permanecia uma incógnita, e a inquietação na região persistia. Em junho de 2011, a polícia anunciou uma recompensa de $25 mil por informações que levassem à prisão do criminoso. E, finalmente, em dezembro de 2011, os restos humanos da Shannon Gilbert foram localizados em Oak Beach, 19 meses após o seu desaparecimento. Ela foi encontrada dentro de um pântano e os investigadores trabalharam na hipótese dela não ter sido vítima do mesmo criminoso. Eles acreditavam que após ela entrar em pânico por ter consumido substâncias ilícitas, ela acabou se assustando, entrando no pântano e se afogando ali. Mas a família dela acredita até hoje que ela foi vítima de um criminoso.
Em novembro de 2012, a mãe dela, chamada Mary Gilbert, moveu uma ação contra o departamento da polícia do condado de Suffolk na esperança de obter mais respostas sobre o que aconteceu com a sua filha na noite em que ela desapareceu. E lembrando que toda essa investigação começou com o desaparecimento da Shannon. Devido à controvérsia na causa da morte, em setembro de 2014, o patologista forense chamado Michael Baden concordou em conduzir uma autópsia independente do corpo da Shannon, na esperança de determinar a causa clara da morte dela. Ao examinar os restos, ele encontrou danos em seu osso hioide, que é um osso que a gente tem aqui no pescoço, e aquilo sugeria que ela tinha tido seu pescoço pressionado. O patologista também observou que seu corpo foi encontrado virado para cima, o que não é comum em vítimas de afogamento. Apesar disso tudo, sua morte ainda está oficialmente listada como um acidente. Os anos se passaram, a investigação continuou, porém nada novo foi encontrado. E o criminoso continuou à solta. E aí, em 10 de dezembro de 2015, a polícia do condado de Suffolk anunciou que o FBI havia se juntado oficialmente à investigação. O anúncio foi feito um dia depois que o ex-chefe da polícia, chamado James Burke, foi indiciado por violação dos direitos civis e por conspiração. Esse policial, James Burke, na verdade, durante todos esses anos, impediu o envolvimento do FBI nesse caso. O FBI já havia auxiliado nas buscas das vítimas, mas não tinha chegado a fazer parte oficialmente da investigação por causa da interferência desse policial. Mas depois que ele foi obrigado a renunciar ao seu cargo, o FBI passou a auxiliar nas buscas. Ao longo do tempo, mais 7 corpos foram encontrados, com as datas das mortes sendo entre 2008 e 2013, e todos apresentavam possíveis conexões com as outras vítimas. Em 12 de setembro de 2017, o promotor do condado de Suffolk, chamado Robert Biancavilla, disse que um carpinteiro chamado John Beachhoff, um residente do condado, já tinha sido condenado por ter tirado a vida de 2 mulheres que eram garotas de programas. Além disso, ele era suspeito de tirar a vida de outra. Então, a partir daquele momento, ele era o principal suspeito do caso da praia de Diggle Beach. O John foi preso em 2014, depois que seu DNA foi encontrado em 2 mulheres que tiveram suas vidas tiradas sem envolvimento com esse caso que eu estou contando agora. Foram outras 2 mulheres, chamadas Rita Tangred e Coley McNamee, que tiveram seus corpos encontrados entre 1993 e 1994. A correspondência foi feita por meio do DNA do irmão dele, que também tinha sido condenado em 2013 em um caso não relacionado. O John foi condenado por esses crimes em maio de 2017 e sentenciado a 25 anos de prisão para cada crime. E então, os investigadores acreditavam que ele poderia ter cometido alguns dos crimes da praia de Diggle Beach. O promotor Robert disse que havia semelhanças entre as cenas do crime de Diggle Beach e os crimes pelos quais ele foi condenado. Ele morava a 5 quilômetros de onde os torsos das vítimas de Diggle Beach, Jessica Taylor e Valerie Mack, foram encontrados. E o John era um caçador que dizia gostar de tirar a vida de animais. Além disso, sua profissão era ser carpinteiro, então ele tinha acesso a serras e também serras elétricas. Como muitos dos corpos desse caso foram encontrados precisamente cortados, os investigadores acreditavam que a pessoa que tinha feito aquilo tinha experiência com essas ferramentas, e isso batia com o perfil do John. Além disso, tinha algo a mais que conectava ele aos crimes. A filha da Rita Tangred, que teve sua vida tirada pelo John, era a melhor amiga da Melissa Barthelemy, que foi uma das vítimas de Diggle Beach. E a mãe da Melissa disse que sua filha estava recebendo muitas chamadas de alguém que morava na cidade de Manorville, pedindo seus serviços antes de ter a sua vida tirada, o mesmo local onde John morava. Mas ao longo das investigações, o seu nome acabou sendo descartado como suspeito. Os anos se passaram e nada novo foi encontrado. A investigação havia se esfriado e o caso estava praticamente arquivado. Porém, em janeiro de 2020, teve novas atualizações. Isso quando a polícia do condado de Suffolk divulgou imagens de um cinto encontrado na cena de um dos crimes. No cinto tinha as letras HM ou então WM, dependendo em que posição você olhasse o cinto, gravadas no couro preto. O cinto foi encontrado durante a investigação inicial, perto da rodovia Ocean Parkway, em Diggle Beach. A polícia acreditava que o cinto tinha sido manuseado pelo criminoso e que não pertencia a nenhuma das vítimas.
A polícia revelou poucos detalhes sobre o valor daquela prova e não quis comentar exatamente onde ele foi encontrado. Também foi anunciado que novas evidências estavam sendo usadas na investigação e, para manter todos atualizados sobre os crimes e também sobre o andamento do caso, foi lançado o site Deagle News, onde o departamento da polícia compartilhava notícias e também recebia dicas para a investigação. E então, finalmente, em março de 2022, 12 anos após a descoberta do primeiro corpo, as autoridades chegaram ao nome de um homem chamado Rex Hillmer, de 59 anos e que tem como profissão arquiteto. Ele é casado pela segunda vez há 25 anos e tem uma filha de 26 anos. Ele mora com a sua família e também com um enteado com necessidades especiais. A casa dele fica a cerca de 20 minutos de carro de onde os corpos foram encontrados, em um condomínio do outro lado da Bahia, de onde os restos humanos foram encontrados. Os investigadores estavam fazendo uma revisão de evidências em uma força-tarefa recém-formada, que incluía o Departamento de Polícia do Condado de Suffolk, o Gabinete do Xerife do Condado, a Polícia do Estado de Nova York e o FBI. E então eles chegaram ao nome desse homem através de uma pista de uma testemunha que disse para a polícia que acreditava que o homem que tinha tirado a vida da Amber Costello dirigia um carro Chevrolet Avalanche. Não se sabe ao certo como essa vítima conseguiu essa pista, se ela viu a Amber embarcando nesse carro antes de desaparecer, mas o fato é que a polícia tinha essa pista. Então, revisando as evidências, eles descobriram que o Rex, na época do crime, tinha o carro do mesmo modelo registrado em seu nome. As evidências revelaram que o criminoso havia usado telefones descartáveis para entrar em contato com as vítimas e também para fazer aquelas ligações provocativas para os parentes das vítimas. E através da câmera de segurança de uma loja que vendia aparelhos celulares, foi possível identificar o Rex comprando um desses celulares. Os membros da força-tarefa também descobriram que o Rex morava em Long Island, no condado de Nassau, e trabalhava perto dos locais onde a torre de celular captou ligações feitas para as vítimas na cidade de Nova York, no centro de Manhattan. Ele trabalhava em um escritório em Manhattan, próximo de onde algumas das vítimas atendiam seus clientes também nesse local. De acordo com os investigadores, os seus registros de celular indicavam que ele esteve em contato com pelo menos 3 das 4 vítimas. Além disso, uma série de telefonemas onde um homem admitiu ter tirado a vida da Melissa Barthelemy foram feitas para os membros da família dela nas proximidades do escritório onde o Rex trabalhava, no centro de Manhattan. Além disso, foi descoberto que ele criou endereços de e-mails falsos para ele usar. E ele usava esses e-mails para procurar por garotas de programa, por pornografia violenta relacionada à tortura e conteúdo de menores. Além disso, uma dessas contas de e-mails fictícias foi usada também para enviar selfies para solicitar e organizar atividades sexuais. Outra conta foi usada para pesquisar podcasts e também documentários sobre a investigação dos crimes de Deagle Beach, e também para pesquisar imagens das vítimas e seus familiares. Entre março de 2022 e junho de 2023, ele usou essa mesma conta para fazer mais de 200 buscas sobre criminosos em série e também para acessar artigos sobre a força-tarefa que investigava os crimes de Deagle Beach. Mas os investigadores precisavam de mais provas contra o Rex. A partir das suspeitas, eles começaram a vigiar os passos dele, sem que ele soubesse. E aí, em janeiro desse ano, os investigadores viram que o Rex tinha jogado uma caixa de pizza contendo algumas sobras dentro do lixo. Os investigadores pegaram essa caixa e enviaram para ser comparada às amostras encontradas nas cenas dos crimes. E aí, a equipe de investigadores cruzou os dados com um fio de cabelo encontrado no saco de estopa onde um dos corpos estava enrolado. O resultado ficou pronto mês passado e finalmente foi confirmado que aquele fio de cabelo encontrado na cena do crime era do Rex. Então os investigadores usaram uma massa de pizza, um resto de pizza que ele tinha comido e tinha jogado fora, para comparar com as amostras que estavam guardadas há anos encontradas nas cenas dos crimes. Para vocês verem como a tecnologia hoje em dia está avançada e como o trabalho da polícia tem que ser minucioso. Um outro fio de cabelo também foi encontrado na fita que foi usada para amarrar a mão de uma das vítimas. Mas durante anos, os investigadores não conseguiram identificar de quem era aquele fio de cabelo. Mas graças à evolução da tecnologia, os investigadores chegaram a uma descoberta no mínimo surpreendente.
O fio de cabelo pertencia à esposa do Rex. Os investigadores fizeram essa descoberta depois de coletar garrafas de vidro que ela tinha jogado no lixo da sua casa e então cruzar os DNAs. Mas isso não significa que ela tenha qualquer conexão com o crime. A suspeita é que os fios de cabelo dela estavam presos nas roupas do Rex. E por isso, no momento de cometer o crime, de repente, esse fio de cabelo ficou grudado em uma das vítimas. Esses fios de cabelo foram encontrados em 2010 e estavam bem degradados. Os testes de DNA feitos na época não conseguiram nenhum resultado por conta da degradação do fio de cabelo e também por conta da tecnologia não estar tão evoluída ainda. Mas os testes recentes de DNA mitocondrial permitiram que os investigadores fizessem a conexão. A esposa do Rex pediu divórcio depois de pouco mais de 2 semanas que seu marido foi preso. Ele foi preso em 13 de julho desse ano como o principal suspeito do crime. É dito que ele ficou surpreso quando foi cercado por policiais quando estava saindo do seu escritório em Manhattan. Ele se diz inocente e, se condenado, ele pode enfrentar várias sentenças de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Inicialmente, ele está sendo acusado apenas de ter tirado a vida de 3 mulheres, a Megan, Amber e Marwen. E é também o principal suspeito de ter tirado a vida da 4ª vítima, Melissa. E essas são as 4 primeiras vítimas encontradas na praia de Eagle Beach. Ele atraía essas mulheres marcando programas com elas e depois tirava suas vidas. Embora as autoridades não tenham acusado o Rex pelo crime contra a Melissa, ele só seja um suspeito até agora, eles escreveram em um pedido que era para deter o Rex sem fiança, porque provavelmente foi ele também que cometeu esse crime. Desde a prisão dele, a casa da família vem sendo vasculhada em busca de evidências ou até mesmo de corpos que pode estar enterrado ali. E a ex-esposa dele e seus 2 filhos tiveram que sair da casa imediatamente, levando apenas a roupa do corpo. E eles não podem retornar enquanto as buscas não finalizarem. Na casa foi encontrada uma boneca loira dentro de uma caixa de madeira, chaves de algemas, uma camisa masculina rasgada e com manchas. E além disso, na casa tinha um cofre grande o suficiente para poder caminhar dentro dele. Dentro do cofre foi encontrada uma corda e também 279 armas. Ele foi preso sem direito à fiança e no dia seguinte ele foi levado ao tribunal do condado de Suffolk, onde falou em voz baixa apenas para se identificar. Ele estava algemado, com o cabelo desgrenhado e fez várias caretas e suspirou enquanto o promotor público descrevia as evidências de DNA que o ligavam aos crimes, coletadas em massa de pizza, garrafas e cabelos humanos. O promotor falou também que o Rex tem licença para apenas 92 das suas armas e deveria permanecer preso até o julgamento por ter motivos para fugir. Do lado de fora do tribunal, o Michael Brown, o advogado do Rex, disse que as evidências eram circunstanciais e que seu cliente chorou dizendo que não tinha feito aquilo. E para finalizar, o comissário do condado de Suffolk disse o seguinte, abre aspas, Rex Heuermann é um demônio que anda entre nós, um predador que destrói famílias, fecha aspas. Bom, pessoal, então esse é o caso de hoje. Eu coletei o máximo de informações disponíveis na internet. Ainda tem alguns detalhes que a polícia não divulgou sobre esse caso, porque ele ainda está em investigação, porque tem vários outros corpos que precisa identificar quem tirou a vida dessas pessoas. Então, provavelmente vai ter atualização desse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Então é isso e até o próximo caso.